Oi para você que está vendo Matemática Luz mais uma vez, muito prazer. Galera, antes de qualquer coisa, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, por favor, tá? Tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube, me procura lá, o Matemático Luz, beleza? E hoje a gente vai falar sobre função polinomial, do primeiro e do segundo grau. Vou começar com a do primeiro grau aqui, já a gente faz a do segundo grau. Soltei uma enquete de novo lá no meu Instagram e a galera votou entre função polinomial, equação e logaritmo, tá? Os três foram bem pedidos, tá bom? Mas quem acabou ganhando foi função polinomial. Então bora lá. Primeira coisa, tá? Função polinomial do primeiro grau, a gente vai chamar de função afim, tá bom? Lembrando que a função afim é sempre uma reta, beleza? Cada tipo de função vai ter um nome especial. A gente vai entender mais pra frente. Bom, essa função é dada pela lei de formação. F de x é igual a ax mais b. O que isso aqui significa, tá bom? Se eu tô falando de uma função, eu tô falando de um valor que está em função do x. E quem vai ser esse cara? Y. E aí, já tem um spoiler aqui, né, dos gráficos, que você vai ver que vai ser uma relação direta entre y e x. Beleza, professor, y e x tudo bem, mas por que a e b, né? A e b a gente vai chamar de coeficiente, tá bom? Esse carinha aqui, o a, é o coeficiente que acompanha o x. Então, quando você vê lá um 2x, ou um 3x, ou um 5x, esse carinha vai ser o A. E quem é o B? Esse coeficiente, ele é independente. Independente. Quer dizer que ele está sozinho. É aquele número que não está acompanhando nenhuma letra, beleza? Como que eu vou poder escrever isso aqui, então, para entender melhor? Y é igual a ax mais b. Resta saber agora quem é esse A e quem é esse B. Vamos ver os exemplos? Se liga aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1. Significa que o meu y vai ser igual a 2x mais 1, beleza? Nesse caso, quem é o A e quem é o B? O 2 vai ser o A, que é o número que acompanha o x, e o B é o cara que está sozinho, que é aquele coeficiente independente que eu tinha falado para vocês. Sem crise. Próximo. Y aqui agora é igual a menos 2x mais 4. Quem é o A? O menos 2. Esse é o A. Quem é o B? O 4. Beleza. Próximo. Essa aqui já é um pouquinho diferente, né? Ainda mais por ter fração. Chegou fração, meu Deus do céu, não sei mais fazer. Relaxa. Bom, vamos pensar o seguinte, a fração é um número, certo? E que envolve numerador e denominador. Aqui, para dar x sobre 5, quer dizer que o x eu tive que multiplicar por 1/5. Lembrando que quando não tem nada do numerador eu coloco 1, e quando não tem nada do denominador eu também coloco 1, certo? Então, quem é o meu A? O meu A é 1/5. E quem é o B? Não tem ninguém aqui, né? Mas quem? Ué, se não tem nada, o quê? É 0. Então, o 0 é o B. Beleza? Isso aqui é só rapidinho pra gente ver alguns exemplos e identificar quem é A e quem é B. Fechou? Bom, vamos lá. Vamos para gráfico agora. Vamos representar cada um desses caras num gráfico. Como que a gente faz isso? Beleza? Olha esse primeiro aqui, ó. 2x mais 1, certo? O que eu vou fazer? Eu vou escolher um valor para x e, dependendo de quanto der depois quando eu fizer a minha expressão aqui, eu vou descobrir o valor do y. Vamos entender? Se o x for 0, vamos ver o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 0. Quanto que é 2 vezes 0? 0. 0 mais 1, 1. Então, o valor do y vai ser 1. Beleza? 0, 1. Certo? Já tem um ponto. Lembrando que isso aqui é uma coordenada, tá? Por isso que eu coloquei gráfico aqui. Agora, outro ponto. A gente vai falar, então, que o x é, sei lá, 1. Vamos falar que o x é 1? Quanto que vai ficar isso aqui? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o valor do y vai ser 3. Fechou. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo fazer o quê? A minha reta. Lembra? Função afim é reta. Bom, vamos marcar ponto 0, 1. Quer dizer que o x é 0 e o y é 1. Estaria mais ou menos aqui. Bom, próximo. Ponto 1, 3. Então, o x é 1 e o y é 3. 2 aqui e o 3 mais ou menos aqui. Vamos ver onde eles se encontram. Fechou aqui. O que eu vou fazer agora com esses dois valores? Com esses dois pontos? Vou só traçar minha reta. Pronto, sem crise. Fiz aqui o meu gráfico a partir da minha função. Vamos para o item B? No item B, a gente vai fazer o quê? Menos 2x mais 4, certo? Se o x for 0, de novo, vamos tentar sempre usar o 0, porque o 0 ajuda muito. Porque como tem um número multiplicando por 0, vai dar 0. Então vai sobrar sempre quem? O termo independente, vai sobrar o B, tá? Se o x for 0, vai ficar menos 2 vezes 0, que dá 0. 0 mais 4, 4. Então, y vai dar 4. Beleza? Já tem um ponto. Outro ponto. Eu vou falar que o x é 1. Se o x for 1, vai ficar menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2 positivo. Então, se o x for 1, o y vai dar
2 positivo, que vai ficar 4 menos 2, beleza? Então vamos marcar esses pontos aqui, ó. Ponto 0, 4, ele vai estar aqui em cima, certo? E o ponto 1, 2, quando o x for 1 e o y for 2. Então, x é 1, y é 2. Tenho a minha reta aqui. Beleza? Liguei os dois pontos. Agora, repara no seguinte, a diferença entre essas duas retas, tá? Repara que da esquerda para a direita, tá crescendo. Então, uma reta crescente. E aqui, da esquerda para a direita, ela tá diminuindo, tá baixando. Então, eu falo que é uma reta decrescente. Beleza? Como que eu sei interpretar isso aqui? Que seria a variação dos sinais, né? Da minha função. Olha o A. Sempre que o A for positivo, então quando o A for maior que zero, a minha reta vai ser crescente. E quando o meu A, que nesse caso era menos 2, for negativo, então A menor que zero, aí eu vou ter o que? Uma reta decrescente. Para quem já viu esse conteúdo antes, já viu até a função do segundo grau, sabe que quando o A é negativo, né, a gente vai ter a parábola virada para baixo, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos fazer agora o item C, beleza? Agora no item C, a gente vai fazer o quê? É x sobre 5 a função, certo? Vou até colocar ela aqui do lado. Por ser fração, é normal confundir. Então, y é igual a x sobre 5. Bom, se o x for 0, quanto que é 0 dividido por 5? 0. Então, eu já sei que vai passar aqui na origem. Beleza. Se o x for 5, 5 dividido por 5, 1. Então, se o x for 5, o y vai ser 1. Perfeito, tenho meus dois pontos. O primeiro aqui na origem, o outro é quando o x for 5 e o y for 1. E aí é só traçar a reta. Fechou? Então não é porque tem fração que você vai se desesperar. Ou porque não tem o b aqui, que é 0, você também vai se desesperar. Beleza? Então aqui a gente viu que definição de função no primeiro grau, como que a gente vai chamar nossa reta, então função afim, exemplos de funções e como construir gráfico com essas funções. Bora para a próxima parte. Bom, galera, agora a gente vai determinar o valor numérico de uma função e determinar a função. Beleza? Então vamos aqui primeiro. Como que eu calculo o valor numérico de uma função? Bom, é o seguinte, tem uma função aqui, f de x igual a 4x menos 5. Qual que é a pergunta? Calcule f de 1, f de 2 e f de 1 quarto. Vamos ver? Seguinte, aqui dentro é o valor do x, certo? Ele está falando que o x vale 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Beleza? Vamos ver como vai ficar? 4 vezes 1 menos 5. Quanto que é 4 vezes 1? 4. 4 menos 5, menos 1. Tá calculado. Beleza? Próxima, f de 2. Então, no lugar do x, coloca 2. 4 vezes 2 menos 5. Quanto que é 4 vezes 2? 8. 8 menos 5, 3. Tá calculado. Beleza? C. Vamos fazer com uma fração? 4 vezes 1 quarto menos 5. Bom, quanto que é 4 vezes 1 quarto? Simples. Quando não tem nada, você coloca o que no denominador? 1. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Vai ficar 4 sobre 4? Quanto que é 4 sobre 4? 1. Então é 1 menos 5. E quanto que é 1 menos 5? Menos 4. Tá feito. Beleza? Então a gente descobre o valor numérico. O que eu estou descobrindo aqui, tá? Para x sendo 1, calcule o valor do y. Lembrando que f de x é y. Essa é a pergunta do exercício. Fechou? E descobrimos com 3 exemplos diferentes. Bora para determinando uma função. Pensa o seguinte. Ele já te deu 2 pontos. Ele te deu o ponto 1, 1 e o ponto menos 2, 4. Mas a pergunta é, quem é essa função? Aqui eu tinha a função era essa. Aqui eu não sei. O que eu vou precisar lembrar? Precisar lembrar que toda f de x tem a lei de formação como ax mais b. Beleza? Então, vamos ver, vamos determinar quem é A e quem é B. Aqui a gente vai cair no sistema, tá? Primeiro, quando o x é 1, o y é 1, certo? Então quer dizer que na primeira aqui, ó, y igual a x mais b. Quer dizer, então, que quando o y é 1, o x é 1. Certo? Tá bom. Na segunda, ele fala que f de menos 2 é 4. Então, quando x for menos 2, o y vai ser 4. Então, vai ficar 4 igual a vezes menos 2 mais b. Vamos reorganizar isso aqui, ó. Escrevendo como um sisteminha. Aqui vai ficar 1 vezes a. Então, vai ficar a mais b igual a 1, certo? Essa aqui é a primeira. Eu só mudei a ordem deles. Aqui vai ficar menos 2a mais b igual a 4. Beleza? Sem crise, só reorganizei aqui a minha equação. O que eu vou fazer agora?
Eu falei que ia cair no sistema, certo? E a gente já viu como resolve o sistema, beleza? O que eu vou fazer aqui? Subtração. Por que subtração? Porque a hora que eu fizer b menos b, vai zerar, certo? Então vamos fazer subtração aqui, ó. b menos b, zero. Então não vou nem colocar nada aqui. A menos menos 2a, bom, regra sinal, menos com menos, mais. Então vai ficar a mais 2a. Quanto que é a mais 2a? 3a. Igual a 1 menos 4. Quanto que é 1 menos 4? Menos 3. Portanto, o a vai ser menos 1. Aí, ó, já descobri um deles. Agora falta só o b, certo? Como que eu descubro o b? Bom, escolhe uma das equações. Qual das duas? Vamos escolher a primeira, que é só positivo, certo? Tá muito mais fácil. Então aqui vai ficar como? Menos 1 mais b é igual a 1. 1 menos 1 passa para o outro lado. B é igual a 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. Então B é igual a 2. Beleza, agora eu consigo determinar quem é minha f de x. Então minha f de x vai ser quem? Menos 1x, certo? Porque ela sempre segue esse formato. Então vai ficar menos x mais 2, que é o valor do b. Tá aqui então a minha função. Consegui determiná-la através do quê? De 2 pontos. Beleza? Substitui y e x pelos valores dados aqui, com cada uma das funções que ele deu, beleza? Cai num sisteminha, resolve o sistema descobrindo a e b, e já era. Só escrever aqui, ó, menos x mais 2. Fechou? Bom, galera, bora para um exercício então? Então aqui, ó, exercício envolvendo a corrida de um táxi. Bora ler? Vou colocar o enunciado aqui pra gente. Então, ó, vamos lá. Um motorista de táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$5. Então tá marcado aqui, ó, taxa fixa. Só para sair com o carro custa R$5, beleza. E mais R$2 por quilômetro rodado. Então para cada quilômetro que ele for rodar, R$2, beleza? Tá bom. O valor total arrecadado num dia é função da quantidade total x de quilômetros percorridos e calculado por meio da função. Então ele deu a função aqui pra gente. Nada de novo em relação ao que a gente tinha visto agora há pouco, certo? Pensa que esse R, na verdade, é o F. Ele só mudou a letra. Em que A é o preço cobrado por quilômetro. Então, o A vai ser esse aqui, certo? O 2, porque é o preço cobrado por quilômetro. E o B é a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. O que isso significa? Para cada corrida que ele faz, ele recebe R$5. Certo? Mas quantas corridas foram feitas? Não sei. Se em um dia o taxista realizou 10 corridas, então total 10 corridas, beleza. E arrecadou 410, então esse foi a receita que ele teve ao final do dia. Depois de fazer todas as corridas, então ele arrecadou R$410. Então a média de quilômetros rodados por corrida foi D. Ele quer a média de quilômetros por corrida. No caso, como eu estou calculando média, média é o quê? Soma dos valores e divide pela quantidade, certo? Quantas corridas ele fez? 10 corridas. Então eu sei que no final eu vou ter que dividir por 10. Bom, bora resolver esse exercício aí então. Bom, bora começar então escrevendo a nossa função. O que é a nossa função? R de x é igual a ax mais b. Beleza? Quem vai ser R de x? O valor recebido. Beleza? O valor recebido foi de 410. Então, no total, no final do dia, recebeu 410. Quem é o A? Vamos lembrar lá do enunciado? Ele falou que o A é o valor cobrado por quilômetro. Quantos quilômetros ele rodou? Não sabemos. É isso que a gente precisa descobrir, beleza? Mas a taxa fixa por cada corrida. Quantas corridas ele fez? 10 corridas. Então eu vou ter que multiplicar a taxa fixa, que é de 5, pela quantidade de corridas. Porque se ele fez 10 corridas, então ele recebeu só de taxa fixa 50. Então, mais 50. Beleza. O objetivo é descobrir o quê? Os quilômetros rodados naquele dia, que vai ser o x. Bom, só resolver essa equaçãozinha aí. O que eu vou fazer? Os 50 eu vou trazer para cá. Tá adicionando? Subtrai. Então vai ficar 410 menos 50 igual a 2x. Beleza? 410 menos 50 vai dar 360. Que é igual a 2x. Beleza? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 360 dividido por 2. Portanto, o x vai ser 180. O que isso representa para a gente? Quantos quilômetros ele rodou? Então ele rodou 180 km, certo? Qual que era a pergunta do exercício mesmo? Média de quilômetros rodados. Bom, se ele rodou no total 180 e ele fez 10 corridas, então a média vai ser o quê? 180 dividido por 10, que dá 18. Como esse era um exercício de alternativa, portanto a alternativa C.
18. Beleza? Bora pro próximo? Bora lá para esse segundo exercício? Bom, o enunciado tá aqui, ó. Vamos lá. Enem 2018, hein? Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido por uma pista de teste, até que todo o combustível tenha sido consumido. O que ele está falando então? Então aqui é a quantidade de combustível inicial. Conforme ele vai andando, o combustível vai acabando. Beleza. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y, como eu acabei de falar, e a distância percorrida pelo automóvel é indicado no eixo X. Então aqui, ó, a distância. Então, acabou aqui, ó, quando ele percorreu 500 quilômetros. Beleza? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque, Y, e a distância percorrida pelo automóvel X é... Gente, questãozinha simples. Vamos lá. Quais pontos eu vou pegar aqui? Beleza? O que ele está querendo saber, basicamente, tá? Ele quer saber f de x igual a ax mais b. Lembra sempre que vai ter esse formato. Bom? Quais pontos eu vou pegar? Obviamente, tá muito mais fácil se eu pegar quem? O ponto que corta o eixo y e o ponto que corta o eixo x. Lembra do que eu falei? Quando a gente trabalha com coordenada assim do zero, fica muito mais fácil de entender o gráfico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cair no sisteminha, beleza? Então, vamos pensar. Nesse carinha aqui, ó, no primeiro, eu tenho y sendo 50 e x sendo 0. Como que fica aqui nessa expressão? Vai ficar 50 igual a vezes 0 mais b. Quanto que é a vezes 0? 0. Portanto, eu posso afirmar que o b é igual a 50. Ok. Consegui já um dos coeficientes. Agora falta descobrir o a. Vamos pegar esse ponto aqui agora? Esse ponto agora vai ser o seguinte. Agora o y que é 0. Então vai ficar 0 igual a vezes x. Quem é o x? 500. Então 500 vezes a mais quem é o b? 50. Beleza? O que eu estou escrevendo aqui? A minha função, f de x igual a x mais b. f de x, valor do y. A, valor que eu preciso descobrir. X, o valor do ponto aqui da minha coordenada que está no gráfico, que foi dado. E o b, que eu acabei de descobrir. Beleza? Bom, vamos resolver isso aí, uma equaçãozinha, né? Passo 50 para cá, vai ficar menos 50 igual a 500A. Bom, o que eu faço com esse 500? Passo dividindo. Menos 50 dividido por 500. Cuidado só para não trocar os dois, hein? Lembra que o número que está com a letra, ele sempre vai embaixo na fração. Ele é sempre denominador. Bom, 0, 0, menos 5 sobre 50. Tem que simplificar a fração. E aí, nesse caso, eu posso dividir essa fração por 5. Dividido por 5 vai ficar 5 dividido por 5, menos 1. E 50 dividido por 5, 10. Então, descobriu o valor do A. Ah, mas é fração. Qual que é o problema? Sem problema nenhum, a gente já trabalhou com fração. Bom, vamos para as alternativas? Vamos escrever essa função, então? Vai ficar como? Y igual ao A, quem é o A? Menos 1 sobre 10, vezes quem? Vezes o x, mais o B. Quem é o B? 50. Que alternativa que mostra essa função para a gente? A alternativa B. Então, fechou mais uma questão feita aí, beleza? Bom, galera, então esse foi mais um vídeo do Matemático Lois. Não se esquece de deixar o joinha, por favor, compartilhe esse vídeo, deixa isso alcançar o máximo de pessoas possível, galera que não entende como funciona uma função no primeiro grau, beleza? E, por favor, se inscreve aqui no meu canal, tá? Tô no TikTok, tô no Instagram, me segue lá em todas as redes sociais, beleza? Valeu, até a próxima!